Boa noite, nós estamos aqui ao vivo em mais um programa Prosa e Teologia. A ideia desse canal e desse programa que a gente está fazendo é justamente procurar apresentar caminhos da teologia dentro da sociedade do nosso dia a dia, ou como a teologia pode influenciar a nossa vida e a vida da própria igreja. O assunto e a temática desta noite, a gente vai conversar um pouquinho a respeito da capelania dentro das instituições, sejam elas públicas ou privadas, mas a gente vai trabalhar um pouquinho qual é o papel que se desenvolve dentro da capelania. Para quem não me conhece, meu nome é Wellington Casagrande, sou pastor da Igreja Batista e também capelão da Força Aérea, e aqui eu tenho comigo dois convidados que também trabalham como capelães. O primeiro deles é o pastor Daniel Alves, capelão também da Força Aérea, trabalha ali na cidade de Canoas. Ele vai falar mais um pouquinho a respeito do trabalho que ele desenvolve ali e como que é feito, o que é feito. E também comigo o pastor Deolindo, né? Ele trabalha também dentro da capelania hospitalar. E a gente vai poder... a ideia era trazer também pessoas até de diversas áreas para a gente ver como que esse trabalho ele se perscruta, né? Ele vai andando aí nos diferentes caminhos. Tá? Então, a gente está aqui. Eu vou pedir para quem está nos assistindo, se você puder, clica aí no botão de compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo, né? Para que não apenas os meus amigos, mas também os amigos daqueles que estão assistindo aí possam também assistir e esse vídeo possa chegar mais longe. Então, já sem mais demoras, vamos começar o nosso Prosa e Teologia dessa noite. E eu vou começar com o nosso pastor Daniel Alves, né, pedindo para que ele se apresente um pouquinho, fale quem que ele é, a história dele um pouquinho com a própria teologia e como que ele chegou à capelania. Olá, Casagrande, graça e paz, meu irmão, pastor Deolindo também, satisfação estar com vocês nesta programação para refletir um pouco sobre o trabalho da capelania, neste Prosa e Teologia. Desde já expresso aqui minha gratidão de estar com vocês, viu, Casagrande? Satisfação, que Deus abençoe a todos nós. Meu trabalho na capelania da Força Aérea é um trabalho que recentemente completamos 12 anos já aqui. Eu sou pastor presbiteriano e a vida militar, desde os 18 anos, ela não fez mais parte da minha vida. Quando eu era adolescente, jovem, eu queria muito ingressar nas Forças Armadas, mas, infelizmente, por falta de instrução, eu acabei tirando a reservista e quando fui me apresentar para servir, não consegui. Foi um ano de grande decepção para mim, porque tudo que eu queria era servir como soldado. Naquela época eu não era crente também. E foi uma época de grande depressão da minha alma. E também foi o momento que Deus me chamou e que me converteu aos 17 anos. Então, foi um momento muito especial. Depois que o Senhor me converteu, Deus transformou minha vida e eu comecei a me envolver bastante com a igreja. O povo começava já a me chamar de pastor sem nem aspirar a isso, porque estava sempre pregando, participando das programações. E assim me desenvolvi. Minha esposa, que me evangelizou, né, minha primeira namorada, minha apoiadora, nos casamos logo depois, tivemos nossos filhos, e logo queimou no coração aquele desejo para o ministério. Mas a vida militar não tinha nenhuma preocupação mais. Para mim, eu tinha deletado aquilo ali naquele período lá da juventude. E depois fui enviado pelo meu presbitério para cursar o seminário, fiz seminário em São Paulo, e voltei, depois de formado já, estudando de 2003, para pastorear no interior da Bahia, uma cidade pequena, que eu tenho muita saudade, a cidade de Várzea do Poço, onde fazia visitas montada a cavalo, onde visitava o povo nas suas fazendas, também na cidade. Era uma experiência maravilhosa. Fiquei 5 anos lá. E lá foi que me apareceu a oportunidade de ingressar nas Forças Armadas. Quando eu menos esperava. Um dia eu estava no site da nossa igreja, né, vasculhando lá, dando uma olhada, e de repente tinha um anúncio de um coronel do Exército, que é pastor, capelão, pastor Walter Mello, pastor em Brasília,
colocando um aviso assim, ó, a Força Aérea Brasileira abre pela primeira vez concurso para pastores evangélicos. Os pastores presbiterianos não podem perder. Aí aquele negócio me chamou a atenção, assim, o que será que é isso? Eu fui na curiosidade, fui olhando, fui digitando. O concurso era com pouco tempo, mais uns 3 meses ali, mais ou menos, 2 meses, 3 meses. Aquilo começou a me despertar, aquilo que eu já tinha esquecido lá na minha adolescência. E aí me inscrevi, eu falei, vai do jeito que eu souber, porque não tinha tanto tempo para me preparar para a prova, né? Eu falei, nesse período aqui eu vou com o que tenho, né? Prova de teologia, português e redação. Toda semana eu faço uma redação para botar no boletim da igreja. Teologia é nossa ferramenta de trabalho. Então, vai com o que eu sei. E assim, acabei ficando em 4º lugar no concurso. Eram 2 vagas. Depois, o 3º lugar não se apresentou, chegou atrasado, não sei o que aconteceu. Depois, o que estava em segundo perdeu na prova. Eu sei que eu fiquei na vaga. É difícil você se alegrar com os outros que perdem, ainda mais quando é pastor. Imagina, está todo mundo pedindo, Deus, deixa eu passar, né? E aí eu acabei sendo aprovado e faço parte, então, da primeira turma do curso de carreira. Eu e o pastor Christian, nós iniciamos, então, em abril de 2008, fizemos 12 anos agora, dia 28 de abril, e nós ingressamos nas fileiras da Força Aérea para trabalhar como capelão evangélico. Então, essa foi a nossa chegada na Força Aérea para desenvolver o trabalho de capelania militar. Muito bacana, muito bacana. Então aí está uma diferença, eu também sou capelão da Força Aérea Brasileira, com a diferença que eu sou um capelão temporário. Então, o processo seletivo para a entrada aí como oficial da Força Aérea, ou oficial das Forças Armadas, é um pouco diferente, né? Então, eu tenho um período de até 8 anos ali para o serviço, né? E existe também a possibilidade de fazer de carreira, tanto para o oficial como sacerdote católico, quanto também para o sacerdote evangélico. E aqui conosco a gente tem também o pastor Deolindo. Eu vou pedir para que ele possa falar um pouquinho também, bem brevemente, depois a gente vai conversar mais um pouco, mas falar da história dele, como que ele chegou à capelania, um pouco talvez até das pesquisas dele, né, porque a própria capelania tem a ver um pouco com as pesquisas também, que ele faz um doutorado, meu amigo ali de doutorado da Faculdade Estes. Pastor Deolindo, fala aí um pouquinho para a gente a respeito da capelania e como que isso surgiu na sua vida. Beleza. Boa noite, Casa Grande. Boa noite, Alves. Prazer estar com vocês aqui nessa experiência de live, né? Todo mundo está nessa onda da live e essa é a minha primeira live. Então, espero aí que o pessoal curta aí a nossa prosa e teologia com esse tema bacana que é a capelania. Vocês estão tranquilos que vocês têm capelania militar? Isso existe, né? A capelania hospitalar ainda oficialmente não existe. Então, falar que você é um capelão hospitalar no contexto brasileiro ainda você lida com uma certa dificuldade mesmo, porque, a não ser por uma iniciativa institucional, da própria instituição religiosa, ela acaba não existindo como uma profissão diferente daquilo que vocês estão lidando, né? Então, vocês existem e eu não nesse sentido, né? Mas, enfim, meu sonho sempre foi usar jaleco, né? Eu sempre conto essa história quando se trata de capelania hospitalar, quando eu falo dessa experiência que eu tenho hoje, porque o meu sonho era usar jaleco. Só que na cidadezinha onde eu morava, não existia nada que pudesse oferecer formação para que eu usasse jaleco no futuro. E a minha ideia era ter o nome no bolso, inclusive, né? A inspiração possivelmente veio de um dentista que eu tinha aqui com certa regularidade, que era meio terrorista, e uma senhora de uma farmácia que usava jaleco também, onde tudo acontecia. Lá se consertava, se fazia parto, enfim. A psicologia vai dizer que todo oprimido sonha um dia em ser opressor, né? Então pode ser nesse espírito, então, essa ideia de usar o jaleco algum dia. Mas, enfim, não deu certo usar o jaleco naquela época e acabei optando por uma veste litúrgica preta, pastor luterano. Eu, como pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, uso talar preto, né? E aí substitui o jaleco branco pelo talar preto. E aí, nos anos 90, ali, 96 a 2001, então fiz teologia no Morro do Espelho, em São Leopoldo. E a partir da teologia, então, me tornei pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, desde 2003, ordenado,
E desde 2011, então, trabalhando como capelão hospitalar. Mas, enfim, dentro desse cenário de me formar em teologia para usar o jaleco preto, vamos dizer assim, né, o talar preto, digamos assim que o jaleco branco sempre acabou me perseguindo. A primeira experiência do pré-estágio na faculdade de teologia, eu até então não tinha muita clareza se teologia e o contexto de saúde se misturavam muito ou poderiam se comunicar. Mas, enfim, o pré-estágio eu tinha planejado alguma coisa com crianças, né, uma ONG, e de repente alguém entendeu que aquele trabalho com crianças não seria possível e que, segundo ele, o meu perfil caberia mais numa unidade da enfermaria de um asilo onde estavam hospitalizados ou estavam acolhidos pacientes oncológicos em fase final de vida. Falei, tá, vamos lá então, né? Ou seja, um local onde se usa jaleco. Né? Depois disso, uma outra experiência em Marechal Cândido Rondon, no estágio propriamente dito, também cheguei com a ideia de sonho de quem estuda teologia ou quem estuda para pastor, né? Quer fazer culto, quer fazer casamento, quer fazer batismo, e de repente os seus 3 líderes chegam para você, olha, esses 5 meses de estágio a gente vai coincidir com uma demanda que a gente tem aqui na paróquia, e a gente acha que pela tua experiência no pré-estágio, naquela unidade, naquela enfermaria de cuidados paliativos, pode ser muito útil para nós, então esses 5 meses você vai priorizar visitas hospitalares e as visitas a pessoas doentes em casa. Falei, poxa vida, eu estava indo numa direção e, de repente, de novo se apresenta aquela situação do jaleco branco. Mais tarde, depois da faculdade de teologia, veio o que nós chamamos de período prático, um vicariato, um tempo de residência, na verdade, né? E nesse tempo eu também imaginei que, enfim, eu iria focar nas atividades de uma comunidade como pastor. E novamente, a minha residência era ao lado do hospital. E, novamente, era um centro de tratamento, era uma referência em saúde, né, aquela região de Cascavel, e novamente, lá estava eu morando ao lado do hospital e várias pessoas me acionando para fazer visitas hospitalares. Até então, eu não entendi essa dinâmica de como assim, eu sou pastor, mas de repente eu não saio de hospitais. Até que eu fui para o interior do estado do Mato Grosso, fui pastor durante 8 anos em Tangará da Serra. E nesse meio tempo eu achei que era hora de fazer uma formação, a igreja oferecia uma bolsa de estudos autoprogramados, né? E aí acabei me inscrevendo num curso na Alemanha, em final de 2008 para 2009. Acabei sendo aprovado num curso, mas tinha um detalhe importante, eu não sabia falar alemão. Eu não posso assumir isso publicamente aqui na live, né, que eu não menti para a igreja, eu só disse que eu tinha dificuldade com o idioma. Eu não disse naquela ocasião que eu não sabia nada sobre idioma. E acabei me inscrevendo num curso que contemplava mais ou menos o período que eu deveria fazer lá. E eram 42 dias, 6 semanas. E eu só fui descobrir exatamente do que se tratava o curso depois que eu estava lá. E aí eu descobri naquela manhã, do dia 22 de maio de 2009, que o curso se tratava de um curso intensivo de capelania hospitalar, e de manhã era teoria, de tarde. De tarde eram visitas hospitalares. E aí, de vez, eu entendi assim, olha, a história do jaleco, ela faz muito sentido. E aí eu entendi que Deus é fiel aos seus sonhos, né? Se um dia você sonhou que queria usar um jaleco, de forma semelhante ao Alves aí, né, de que queria o espaço militar, de repente eu queria o jaleco, e hoje eu uso um jaleco. Então, essa história é mais ou menos a história do Jonas, né? Eu queria ir para um lado, a baleia ia lá, me engolia, me cuspia lá, e eu não entendi o recado. Então, hoje eu estou à frente dessa atividade como capelão hospitalar, e em todas as ocasiões em que o contexto de jaleco branco apareceu na minha vida, eu acredito que era um pequeno jeito de Deus me fazer acreditar no meu sonho e, ao mesmo tempo, me preparando aos poucos para um dia ter condições de estar lá. Talvez se eu tivesse sonhado em ser capelão lá em 2003, talvez não teria dado certo. Tudo tem o seu tempo, e esse é o tempo exato, então, de ser um capelão hospitalar, podendo usar, então, o jaleco preto, o talar preto, e, ao mesmo tempo, o jaleco branco, que sempre foi sonho, né? Então, nesse sentido, desde 2011 para cá, então, eu estou usando simbolicamente o jaleco preto, o jaleco branco, no caso, a camisa clerical, nesse espaço de cuidado espiritual e religioso em ambiente hospitalar.
Amém. Antes da gente prosseguir com a nossa conversa, eu queria convidar aqueles que estão assistindo a nossa live a colocar o seu nome nos comentários e da onde você está assistindo a gente, para que a gente possa também saber onde esse vídeo está chegando aí no Brasil afora. E não esqueça também de compartilhar esse link para que mais pessoas possam assistir. Antes da gente, para continuar a nossa conversa, então a gente falou um pouco de capelania, né? O capelão. Né? Então vamos começar agora com o pastor Deolindo. Deolindo, nos fala um pouquinho quem é o capelão. Quem é o capelão? A pessoa do capelão. Vou partir da minha experiência no meu espaço, né? De 2011 para cá, eu entrei no hospital de câncer. Eu assumo a função diante de duas instituições, na verdade. Então, a história do jaleco branco, né? Então, a partir de 2011, a partir daquele retorno em 2009 da Alemanha, daquela especialização em capelania hospitalar, chama-se hoje Klinische Ausbildung, que é, na verdade, um curso que capacita pessoas a atuar profissionalmente nessa área. E voltando da Alemanha naquele contexto, eu apresentei um projeto de capelania hospitalar para o Sino do Mato Grosso, que é uma instituição regional da Igreja Luterana nessa região mais central do Brasil. E ao mesmo tempo, apresentei esse projeto de cuidado espiritual e religioso do Hospital de Câncer e os seus internos. Então, em 2010, os dois projetos foram aprovados. Em 2011, então, eu inicio as minhas atividades no Hospital de Câncer e frente ao Sino do Mato Grosso. Era um universo um tanto desconhecido. Na verdade, naquele tempo, a gente nem sabia exatamente o que um capelão fazia. Era um conceito muito próximo àquela ideia religiosa de visitar pessoas doentes, enfim, trazendo essa visita. O papel do capelão naquele momento, para mim, era visitar alguém doente, deixar para ele algo que possa fazer, que podia fazer com que ele se sentisse melhor do ponto de vista religioso. Essa era a compreensão naquele momento. E durante 2 anos, foi um processo de construção. Então, no Hospital de Câncer, eu fui mais um de 200 voluntários que a gente tinha aqui. Eram mais de 200 pessoas realizando visitas aqui no Hospital de Câncer, e eu era mais um. A diferença é que eu podia ficar um pouquinho mais de tempo. E todo esse tempo, essa experiência no hospital durante 2 anos me ajudou a entender que era imprescindível organizar esse serviço. E isso significava também ter que dizer alguns nãos, ter que olhar com um pouco mais de profundidade para essa tarefa, com um pouco mais de seriedade. Era um tanto bagunçado. Né? E foram necessários 2 anos de inserção para entender o que é realmente esse cuidado espiritual e religioso dentro de um contexto de enfermidade oncológica e que tem todas as suas particularidades quando se trata de câncer, né? Então, o capelão naquele momento era um atendimento pontual religioso. O capelão hoje, no Hospital de Câncer, na minha função, é promover cuidado espiritual e religioso para quem lida com câncer, contexto de enfermidade, seja ele um paciente, um familiar ou mesmo o próprio profissional da saúde ou o funcionário do hospital, permitir que a sua espiritualidade seja um coping, uma forma de enfrentamento daquilo que ele tem que lidar, não que a espiritualidade, que a fé vai te livrar desse sofrimento, mas que ele se constitui uma força para você ter que lidar com ele. E a minha função é ajudar as pessoas a acreditar nisso. Não se trata de algo que eu traga para as pessoas, mas é algo que a gente desperta nas pessoas para que elas tenham condições de lidar com aquilo que a vida reservou para elas naquele momento. Então, dentro do Hospital de Câncer, essa é a minha perspectiva, essa é a escola que a gente tenta passar, e ao mesmo tempo em que eu promovo situações nessa perspectiva, junto aos meus 138 voluntários, nesse momento fazem parte do departamento, também o jeito que a gente acredita que deveria ser o cuidado espiritual e religioso de quem vem até aqui fazer suas inserções, seja ele um padre, seja um pastor, seja um missionário, seja um diácono, enfim, essas pessoas são muito bem-vindas no Hospital de Câncer, ou em qualquer outro hospital em que eu acredito, que as pessoas acreditam ser importante esse cuidado, elas são bem-vindas aqui, mas a gente entende
que esse cuidado espiritual religioso ele é muito mais amplo, ele é muito mais, ele considera uma perspectiva muito maior do que apenas um atendimento pontual, apenas um pequeno rito naquele momento. Enfim, dá para a gente viajar muito longe nesse conceito de capelão. Mas eu acho que, resumidamente, o capelão é esse, é a pessoa que ajuda as pessoas a despertar aquilo que ela tem dentro de si, esse sopro, essa presença divina, no sentido dela se lembrar de que isso é a maior força que ela tem para lidar com aquilo que a vida te reservou naquele momento. Seja um câncer, seja uma outra enfermidade. E aí, fora do hospital de câncer, eu atendo as famílias luteranas que vêm até a capital Cuiabá para tratamento, e aí são situações diversas, e para essas pessoas, então, a minha atuação é um pouco mais religiosa, considerando, então, que essas pessoas têm um vínculo religioso comigo por serem luteranos também. Mas no hospital de câncer é diferente justamente porque as pessoas aqui não são luteranas. Então, a gente cuida numa perspectiva um pouco maior, um pouco da espiritualidade mesmo, menos religiosidade. Acho que isso também acontece muito dentro da própria capelania militar, né? Essa intersecção e abertura interreligiosa que a gente tem que ter também no trabalho da própria capelania. Então, vou até convidar aqui o Major Daniel, capelão ali da ala 3, cidade de Canoas, para nos falar um pouquinho o que é a capelania ali na cidade de Canoas, como que funciona, para que ela serve, como que acontece na prática a capelania dentro de uma instituição militar pública. Muito bem. A capelania, como bem colocou aí o pastor Deolindo, é um ministro religioso autorizado para desenvolver aquela atividade, né? No caso nosso aqui, eu e você, que somos da Força Aérea, nós somos oficiais dessa instituição, fazemos parte do quadro de oficiais militares, não é apenas um trabalho voluntário, né? Nós somos oficiais aqui e procuramos desenvolver o trabalho pastoral dentro da caserna, porque nós temos, na nossa legislação federal, uma previsão para isso, né? Eu estava até procurando aqui agora, ainda bem que está aqui na mão, a razão legal da nossa existência, né? É dito na nossa lei, no artigo 5º, que é inviolável a liberdade religiosa, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais e cultos de sua liturgia. É assegurada ainda a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, como quartel, agora que está todo mundo em casa, a gente às vezes fala quarentena, isso é um termo bem militar, né? Ou seja, a caserna, ficar dentro de casa, ou seja, a gente vive essa realidade aqui. Todo novo militar, ele passa um período de 40 dias direto, sem sair, ou seja, e aí essas pessoas precisam de assistência. Então vai ter um oficial religioso para esse fim. No caso do Brasil, por sermos um país majoritariamente cristão, nós temos aqui as principais religiões representadas, no caso, os pastores evangélicos e o catolicismo. Em outros lugares do mundo, nós temos as Forças Armadas com capelão judeu, com capelão muçulmano, com capelão budista, ou seja, de acordo com a estatística religiosa daquele lugar. Então, nosso trabalho aqui é o trabalho que a gente faz na igreja, só que, ou seja, aquele trabalho pastoral. Eu costumo dizer que nós somos o homem do livro preto, nós estamos indo para cima e para baixo. O pastor Deolindo falou ali da sua toga preta que usava, e nós somos identificados pelo livro preto, né? Porque andamos com a Bíblia, levando a palavra de Deus. Em cultos, em alguns momentos são feitos cultos dentro do quartel, festividades, às vezes atos de gratidão, onde tem um aniversário da unidade, e de repente ali os comandantes pedem para que o capelão traga uma palavra. Existe ministração da palavra através de estudos bíblicos, porque está mais que comprovado que a espiritualidade atrelada ao ambiente de trabalho produz efeitos produtivos. Ou seja, o ambiente fica mais leve, até quem não é crente, não quer nem saber de religião, mas ele fala, é bom ter esse negócio aí porque o pessoal trabalha melhor. Ou seja,
E a gente desenvolve isso, a gente desenvolve palestras, estudos, reuniões de oração, porque é muito comum as pessoas virem procurar o pastor, o capelão, pedindo, ore por mim, eu estou com um problema assim, 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 capelão, ore por mim. E a gente ora mesmo, a gente não fica só dizendo, tá, eu vou orar. Não, a gente tem nossas reuniões, momentos que a gente lembra dessas pessoas. E, a semelhança do pastor Deolindo, aqui nós também fazemos o trabalho de capelania hospitalar, porque nós temos o Hospital da Aeronáutica aqui de Canoas, visitamos os enfermos, visitamos eles tanto nas suas casas, porque tem alguns casos que a pessoa está doente em casa, como também aqui no hospital. E são muitas experiências que nós tivemos e pessoas que ficaram extremamente agradecidas pelo simples fato da gente entrar, orar com eles, ler a palavra de Deus, trazer um consolo para aquelas pessoas. Especialmente nesses dias do Covid-19, nós temos visto essa grande necessidade que as pessoas têm de ouvir uma palavra. E o capelão é esse homem da palavra. Ele está ali para ministrar a palavra de Deus em qualquer circunstância. Eu vejo a base bíblica principal do capelão, embora o nome não seja esse, é quando lá em Israel, nós temos ali nos primeiros livros da Bíblia, quando o sacerdote ia à frente da tropa para dizer, não tenham medo dos seus inimigos, o Senhor vos dará a vitória. Ou seja, aquela palavra de encorajamento para enfrentar a adversidade, era isso que fazia o sacerdote. Aí eu substituo a palavra sacerdote ali para dizer, ali é isso que a gente faz, a gente vai à frente da tropa para dizer para as pessoas alguma coisa que possa motivá-las, encorajá-las a cumprirem com o seu dever de defesa da pátria e, se necessário for, com sacrifício da própria vida. Nenhum emprego é semelhante ao emprego militar nesse sentido, porque nenhum trabalho você fala, você promete que se for necessário você morre aqui por esse trabalho, mas o militar ele faz isso, ele faz um juramento solene perante a bandeira do Brasil, prometendo defender a sua nação com o sacrifício da própria vida. Essa pessoa tem que estar bem encorajada, essa pessoa precisa estar bem espiritualmente para cumprir a sua missão. E esse é o nosso trabalho como capelães, né? Não apenas, no caso, eu sou capelão, eu sou pastor presbiteriano, mas aqui eu sou capelão de todo mundo. Ou seja, até de quem não é nada. O cara não é crente, não é católico, não é espírita, ele não é nada, né? Mas ele também precisa de orientação, de um pastoreamento, e nós fazemos isso. Nos corredores do hospital, eu estou aqui agora na minha sala. Esse é o lugar onde eu menos fico. Eu venho para cá mais para trabalhar sozinho, para produzir algum material, para estudar, preparar minhas palestras, outras coisas assim, do que os aconselhamentos. Eu faço aconselhamento aqui na minha sala, mas são poucos. Eu diria que 20% dos meus atendimentos são feitos aqui. A maior parte deles são feitas no caminho, no rancho, enquanto a gente almoça, às vezes no corredor do hospital, no estacionamento, na sala do chefe que te chama lá, quando você visita uma sessão e alguém conversa com você. Ou seja, você estar no lugar onde as pessoas precisam lhe ouvir. Não precisa falar muito, mas você precisa trazer uma palavra de encorajamento, de conforto, uma palavra de fé e de esperança que vai ajudar aquelas pessoas. Então, nosso trabalho praticamente é o trabalho pastoral revestido de farda, onde nosso rebanho não é apenas aqueles que são da minha igreja, mas todos os que estão aqui. Por isso mesmo, se eu vejo que essa pessoa ela tem uma crença diferente, eu encaminho ela para o lugar certo. Eu não vou fazer proselitismo com ninguém aqui dentro do quartel, vou encaminhar as pessoas para o seu devido lugar. Não vou negar a minha essência, aquilo que eu sou, mas vou encaminhar as pessoas para receberem sua assistência espiritual, como elas assim professam crer. Se elas têm dúvidas, se elas não têm nada e querem aprender, então eu vou procurar instruí-las de acordo com o ensino bíblico da palavra de Deus. Então, em suma, esse é o trabalho que a gente realiza aqui. Na verdade, já disseram que até deixei aqui para ali indicar, fazer uma propaganda do meu colega capelão. Esse foi um livro que foi publicado recentemente por alguns capelães nossos das Forças Armadas. O principal organizador é o pastor Gisleno, e ele fala que é o Manual do Capelão, muito interessante, que mostra várias realidades do capelão e mostra que o capelão militar
é quase que aquele que faz quase tudo, porque o capelão militar, ele vai trabalhar com preso, tem vezes que eu estou lá, me fecha aí, ele abre, me tranca dentro da cela lá e me deixa lá com o preso militar. E eu vou lá consolar, conversar, saber o que houve. Tem alguns que nem querem a visita do capelão, mas tem outros que te clamam semanalmente. Teve um preso aqui que eu tive que, durante um período de 1 ano que ele ficou preso, 2, 3 vezes por semana, eu era chamado, porque ele estava em desespero querendo conversar comigo. E eu tinha que ir lá, ele chorava e buscava Deus, ou seja, esse é um trabalho. Também é uma capelania hospitalar, é educacional, porque nós temos nossos cursos de formação. Aqui eu dou aula nesses cursos de formação também. É esportiva, tem capelania esportiva também. Enfim, são tantas abordagens e é uma grande oportunidade, eu diria, de servir as pessoas, de servir a nossa nação dentro do ambiente militar. Queria agradecer aí a participação de cada capelão que também está nos assistindo aí. Não vou citar nome aí para não ser injusto, mas vários aí que estão nos assistindo nesse momento. Queria agradecer a participação. E se você quiser deixar o seu comentário, alguma pergunta específica, tanto para o Major Daniel Alves quanto para o Pastor Deolindo, fiquem à vontade aí para deixar no comentário e a gente vai estar dialogando a respeito dessas questões. Eu acho que uma das palavras mais essenciais dentro da capelania é o cuidado, né? Quando a gente fala de capelania, logo a ideia de poimênica, de cuidado pastoral, ela passa na nossa cabeça porque isso faz parte do nosso dia a dia, né? Faz parte do como a gente lida no nosso dia a dia com as tropas, seja também no hospital. E ali o pastor Deolindo está numa questão bem específica que lida justamente com o cuidado paliativo. Também muitos casos ali de pessoas que já estão ali no fim da vida, outros não. Mas como que é a especificidade da capelania hospitalar dentro desse ambiente oncológico? Quais são as especificidades? Qual que é o trabalho que é feito ali dentro do hospital do câncer? Nos fala um pouquinho sobre esse ambiente. Uhum. Nessa construção desse espaço que é a capelania hospitalar no Hospital de Câncer de Mato Grosso, o tempo fez aparecer algumas demandas específicas. Mesmo que eu tenha tido alguma formação inicial na Alemanha, ou tenha lido muita coisa sobre isso, é natural que no processo de visitação no dia a dia, é que você vai descobrindo aquilo que o outro espera de você, como capelão, como pastor, como um ministro religioso, como alguém que vai cuidar da sua dimensão espiritual e religiosa. E a gente sente também que dentro do conceito de cuidados paliativos, a espiritualidade cada vez mais ela está sendo recomendada, acionada, solicitada, mesmo porque a gente acredita que trazendo o conceito de espiritualidade para mais perto de nós, né? Porque a gente sabe que a espiritualidade está entrando em tantos ambientes que depende, a gente não consegue mais pegar o que é espiritualidade, né? Mas trazendo para próximo da religiosidade, que é essa relação com Deus, vamos dizer assim, a gente entende que quando se trata de uma fase final de vida, a pergunta ela deixa de ser uma pergunta racional para ser uma pergunta do universo da espiritualidade, da religiosidade. Àquela altura do campeonato, as pessoas já sabem daquilo que vem pela frente e elas se preocupam sim com a sua vida espiritual, com a tua fé, com seus acertos e assim por diante. E aí, nesse universo, não era tão fácil você simplesmente sentar, ouvir, mas você também precisa se aprofundar do ponto de vista teórico, você tem que se aproximar de conceitos, daquilo que as pessoas realmente esperam de você. E aí, nessa fase, eu entendi que era preciso investir em formação. O mestrado em teologia foi uma oportunidade de poder pesquisar o livro Câncer e Espiritualidade, publicado em 2018, de minha autoria. Ele era justamente ele veio justamente com essa proposta. O que as pessoas em fase final de vida esperam do ponto de vista da espiritualidade? Poderia elencar rapidamente algumas coisas. Por exemplo,
o maior temor de alguém em fase final de vida é ficar sozinho. É o medo de fazer a passagem, né, não tendo alguém para segurar na mão. Não se trata de um grande discurso antes de acontecer a passagem. Se trata da segurança de ter alguém que não vai me permitir passar por isso sozinho. A dor, a solidão. Um paciente me disse certa vez, a solidão de um leito, ela é pior do que aquilo que te coloca em cima dele. A solidão de um leito é pior do que aquilo que te coloca em cima dele. Eu até esse mesmo paciente disse, olha, eu até aceito o fato de ter que morrer, mas eu não aceito o fato de ter que morrer sozinho. Essa é uma das necessidades de ordem da espiritualidade de um paciente. Uma outra necessidade tem a ver com estar de bem consigo mesmo, com as pessoas e com Deus, para poder partir em paz. São centenas de histórias onde as pessoas precisam reconstruir suas relações para poder seguir em paz e também deixar quem está em paz. E assim outras, necessidade de ser lembrado, necessidade de algo que me garanta que depois tem alguma coisa, e necessidades religiosas específicas, como por exemplo a Santa Ceia, ou alguns pacientes querem se batizar. Então são elementos religiosos que também são importantes. Mas existe uma série de itens, então, que nesse livro, eu vou fazer um merchan aí para o livro, né, Câncer, Espiritualidade, Sofrimento e Ajuda, é o livro, então, que traz algumas sugestões. Eu vou fazer igual o colega ali, eu não sei se eu tenho, não tenho aqui pertinho, né, para fazer um merchan, mas enfim, esse é o livro, Câncer e Espiritualidade. Ele vem ao encontro dessas necessidades espirituais que pacientes em cuidados paliativos têm no final da vida e que qualquer pessoa pode ajudar nesse processo. Não precisa necessariamente ser um capelão, mas um membro de uma comunidade, um voluntário religioso que faz capelania hospitalar, enfim, ou quem se interessa, ou mesmo um familiar que está ali no dia a dia para lidar. E nesse momento eu sinto uma grande lacuna quando se trata de fazer isso junto a crianças. A dificuldade é mais tenso quando você imagina que quem está indo são crianças entre 2, 3, 5 até os 12 anos. E esse desafio está na minha mão e na minha mesa nesses 4 anos de doutorado em teologia, que é justamente a relação saúde e espiritualidade e quais são as possibilidades de cuidado espiritual e religioso de crianças com câncer em estágio avançado de doença ou paciente oncológico pediátrico em cuidados paliativos. No ano passado, eu tive a oportunidade de passar algumas semanas nos Estados Unidos visitando 5 grandes hospitais que têm esse trabalho. Tive a chance de observar equipes de capelães pediátricos que estudam, que praticam há anos esse trabalho. E no próximo ano tem algo previsto também. E a ideia é que daqui a 2 anos a gente tenha em mãos alguma coisa que possa também nos ajudar nesse sentido. Tenho que dizer que é um grande desafio a espiritualidade, ou cuidar da espiritualidade nesse contexto de cuidados paliativos é um grande desafio, mas acredito ser a tarefa mais importante a ser feita ou a ser realizada junto a essas pessoas. Ninguém quer saber quantos dias, ninguém quer saber com quem vai ficar o quê, ou com quem, enfim, eu quero estar em paz, e eu preciso de ajuda para poder acertar todas essas coisas, para eu poder seguir, porque eu acredito que depois tem algo. Todo ser humano acredita. Até hoje não encontrei nenhum que se despediu da vida perto de mim dizendo, olha, acabou. Eu sempre acredito em algo e a nossa função é ajudar ele a acreditar que existe sim algo, esperando por ele ou que vai tornar a vida dele um pouco mais bonita. Longe daquele sofrimento que ele tem naquele momento. Amém. Pastor Deolindo, foi deixada uma pergunta aqui. Pastor Deolindo, o senhor tem conhecimento sobre a capelania hospitalar, ou como ela está atuando no contexto atual da pandemia do Covid-19? Então, o que mudou dentro aí dessa dinâmica da capelania hospitalar nesse momento de crise mesmo que a gente está vivendo? Dentro da Igreja Luterana, eu digo daquilo que está próximo a mim, né? Ontem de manhã eu tive uma reunião com todas as pessoas que lidam com capelania hospitalar dentro do universo da Igreja Luterana. Alguns colegas meus estão atuando, é o caso do Hospital Oswaldo Cruz em São Paulo, um hospital particular, hospitais de Joinville, alguns colegas meus, em resumo, estão atuando.
estão tendo seus desafios, né, junto com os familiares, principalmente em casos de óbito, estão tendo dificuldades na questão do acesso. Então, está bem tenso toda essa situação para essas pessoas atuarem. No meu caso, a instituição me recomenda, considerando que no hospital oncológico, no próprio estado do Mato Grosso, o número de pessoas contaminadas, o número de óbitos, ele é pequeno, ele é grande, na verdade, para as pessoas, mas ele é pequeno em termos estatísticos. Então, digamos assim, nós estamos optando em não ter acesso, em não fazer contato, justamente para impedir que algo aconteça nesse sentido. Então, nesses dias, o que acontece? Eu fiquei em casa, em quarentena, por recomendação do hospital. Aqui no hospital estiveram apenas as pessoas de frente, né, procedimentos cirúrgicos e de cuidados essenciais, e eu não tenho condições de responder assim, de modo geral, o que a gente está fazendo, né, diante da pandemia, mesmo porque eu não posso dizer que eu não estou fazendo nada, estou orando pelas pessoas, né? Mas algumas pessoas disseram que estavam em contexto de poder visitar, disseram, olha, pastor, eu agradeço que você me fez uma ligação, vamos fazer uma visita virtual, são possibilidades, mandar um recado, fazer esse contato virtual é importante. Não tem a presença física, mas aquilo que a gente pode fazer virtualmente, a gente faz. Então, esse é um caminho. Eu não tenho atuado diretamente com os pacientes, mas em algumas iniciativas junto aos funcionários, no sentido de motivação, de gratidão a essas pessoas que estão nesse trabalho, mas, de certa forma, tudo ficou um pouco comprometido com o Covid, principalmente nesse termo. É difícil você pensar uma capelania sem relacionamento, sem você se relacionar, sem você se conectar com as pessoas. E conexão, ela acontece principalmente quando você é olho no olho, é proximidade, né? Imagina você se despedir de alguém se despedir da vida olhando você pelo celular. Tarefa nada fácil, mas é um caminho. E dentro lá da ala 3, pastor Daniel, como que tem acontecido esse trabalho aí, mediante ao que está acontecendo? Veja, nós tivemos, graças a Deus, aqui em Canoas, nós só tivemos até o momento 2 mortes na cidade. Aqui no quartel, praticamente nós não tivemos ainda casos envolvendo militares. Tivemos, sim, já alguns casos, mas foi facilmente já resolvido, sem necessidade de UTI, de nada disso, assim. A principal coisa que nós temos feito aqui não é visitar, porque na nossa realidade aqui nós não estamos tendo pacientes com esse problema. Alguns que apresentaram positivo, foram poucos casos, mas que já tiveram melhora, já voltaram às suas atividades normalmente, eram até mesmo profissionais do próprio hospital. Mas o que eu tenho visto que tem sido a grande questão é que as próprias Forças Armadas estão funcionando de falerte, né, de escala de trabalho, onde muitas pessoas estão, inclusive, trabalhando de home office, em alguns casos, e o pessoal está trabalhando mais subdividido em seu tempo. Então, nós temos alguns que estão mais próximos dessa realidade, porque, por exemplo, todos os profissionais do nosso Hospital de Aeronáutica aqui, por serem da área da saúde, é previsto pela legislação militar que eles podem exercer outras ações, e geralmente esse pessoal trabalha em 2, 3 hospitais diferentes. Então, o que eu vejo mais é uma tensão maior sobre os profissionais da saúde. O que a gente tem feito aqui, além disso que o pastor Deolindo bem colocou, a gente tem orado diariamente e reunido pessoas para orar, para clamar pela misericórdia divina, mas a gente, como eu disse, naquele momento, nós militares, a gente na hora da guerra, a gente faz aquilo que a gente treina quando está tudo em paz. Então, o que eu disse que é o capelão? O capelão é o homem da palavra, é o homem do livro preto. Então, a gente continua fazendo isso. Não estamos fazendo reuniões por causa da aglomeração, mas estamos trazendo essas palavras, dirigindo a mensagem de fé e de esperança. Tenho gravado mensagens, enviado essas mensagens para os nossos profissionais, para os profissionais da saúde e de toda a família militar, inclusive para aqueles que não são militares especificamente, mas são ligados aos militares de alguma maneira. Então, o nosso grande trabalho, eu diria, é trazer fé e esperança, porque muita gente está com medo
cresce o número de problemas dentro do lar. Eu comecei a fazer agora uma série de estudos sobre família, que é uma das coisas que eu sempre vi como uma grande necessidade de trabalhar no quartel. Sempre faço encontros de casais, falando sobre a mensagem bíblica aplicada ao lar, para que esse militar possa estar bem. E agora, nessa época de pandemia, que está todo mundo mais em casa, cresce o número de agressões dentro do lar. Não estou me referindo aos militares, estou falando de estatística de forma geral. Cresce o número de pessoas ansiosas, cresce o número de pessoas que cometem suicídio. Então, essas coisas crescem e fatalmente atingem também a família militar. Então, a nossa palavra tem sido nesses temas também, procurando fazer um contraponto, porque a pessoa fica assistindo o noticiário e aí ela fica apavorada com tudo. E eu falo, é verdade que está sendo dito, assista ao noticiário, fique informado o máximo que puder, mas você precisa ter um contraponto para você descansar sua alma. Ouvir a palavra de Deus, descansar nas mãos de um Deus soberano, saber que nada foge ao controle divino, é Deus quem controla isso de tal maneira que lá em 2 Crônicas, capítulo 7, ele nos fala claramente, se eu enviar a praga, se eu enviar o gafanhoto, se eu enviar isso, então o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, essa pandemia tem tudo a ver com Deus. Deus não está fora disso. Deus ordena todas as coisas, Ele controla todas as coisas, Ele é o rei do universo. E é nele que a gente encontra descanso para a nossa ansiedade. É nele que nós encontramos o sentido para a vida. É nele que nós vamos encontrar a harmonia do lar. Então, o trabalho principal, que eu diria, nosso, é esse trabalho da palavra. Eu me lembro quando eu era novinho em Casa Grande, igual você está recém-chegado na Força Aérea, que eu ouvi de um coronel, ele era o 02 aqui do antigo 5º Comar, Coronel Almir, já morreu, está na glória. E morreu uma pessoa aqui no quartel e ele fez assim, manda chamar o capelão rápido, porque eu não sei o que dizer nessas horas. Ou seja, ele sabe que o capelão é aquele que, quando eu não sei o que eu vou fazer, chama o capelão que ele tem as palavras. Um dia eu estava no ofício fúnebre e um professor meu, também já falecido, ele disse assim, olha, na hora que morre alguém, a gente não tem o que dizer. Vamos dizer o quê? Vamos ficar só do lado. Eu discordo disso fatalmente. Nós somos os homens da palavra. Eu posso até dizer que eu não tenho nenhuma palavra. Eu não tenho mesmo. Mas a palavra de Deus é consolo. Então, se eu não acreditasse nisso, eu não era capelão, eu ia vender picolé, fazer qualquer outra coisa. Mas eu sou alguém da palavra. Não é a minha palavra. Eu não tenho mensagem nenhuma para ninguém. Mas eu sou expositor da Escritura. Eu falo da palavra de Deus para que as pessoas possam encontrar alento, para que as pessoas possam encontrar vida, força, e cheias, revitalizadas pela palavra de Deus, elas possam prosseguir, vivendo bem em casa, fazendo os atendimentos devidos às pessoas, triunfando sobre a ansiedade, enfrentando as doenças, enfrentando a morte, mas tudo isso enfrentando com esperança. Esse é o grande ponto. E, nesse sentido, a gente continua trabalhando do mesmo jeito. Para falar a verdade, eu acho que agora eu tenho trabalhado mais até do que em outras épocas, viu? Mas, assim, nosso trabalho mudou um pouco. Ele está sendo mais virtual do que presencial. Mas eu fico cansado de quantas vezes, eu às vezes fico contando assim, na semana, quantas reuniões virtuais eu não já tive, quantas ligações, quantos aconselhamentos a gente já fez nesse sentido, né? E até mesmo velórios, e agora sob novas perspectivas. Aqui em Canoas foi baixada uma orientação, cada cidade tem uma diferente, que o velório só dura 4 horas. E um dia desse eu fui fazer um velório logo agora, nesses dias. E eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer esse velório? Era de um militar, nós tínhamos que prestar honras fúnebres. E quando eu chego lá, tinha muita gente mesmo. É tanto que eles não puderam ficar dentro da capela. E eu falei, o que eu vou fazer aqui? Então, mantida todos aqueles protocolos de distanciamento e tudo mais, ainda que você faça, o povo não faz. Né? Estava todo mundo lá. Então, fui lá, levei a palavra de Deus, orei pelas famílias enlutadas, fizemos nosso trabalho, prestamos as honras fúnebres ao nosso militar falecido,
e seguimos adiante. E depois a gente volta para casa pedindo a Deus que nos abençoe e que livre cada um daqueles ali, porque não deixou de ter alguma aglomeração. Né? Então a gente procura fazer isso, mas é uma situação extremamente nova, difícil. Criar esses protocolos, acredito que para o pastor Deolindo, que já trabalha no hospital, é mais fácil, porque já tem todo um protocolo hospitalar. Agora, em outros ambientes que o pessoal não está acostumado, é difícil você dizer isso, né? Pessoas chorando, se abraçando, e aquela coisa toda, e você fala, o que eu vou fazer aqui? Bem, eu vou fazer o meu trabalho. Eu vim aqui para anunciar a palavra de Deus. Vou reuni-los dentro do tempo previsto, mantidas as distâncias corretas, e vou levar a palavra de Deus para os corações. E como é bom a gente depois, algumas vezes a gente tem retorno, outras vezes não. É aquela coisa, a gente não é chamado para ter retorno, a gente é chamado para semear. Se vai crescer ou não aquela palavra, a gente não sabe, mas de vez em quando a gente recebe um retorno que muito alegra o nosso coração, de pessoas que falam, capelão, o senhor naquele dia, olha, a sua palavra foi fundamental para trazer paz para o meu coração. E às vezes você acha que ninguém nem prestou atenção direito àquilo que você disse, mas o Espírito Santo de Deus selou aquela palavra, aplicou aquela palavra no coração da pessoa, a pessoa se sentiu confortada, animada, e isso nos traz grande alegria. Como eu disse, eu não preciso ter esse retorno para trabalhar. Eu trabalho sem esperar nada, sem esperar que ninguém elogie, que ninguém agradeça, até mesmo que o nosso trabalho ele não é muito visto. O trabalho da capelania é um trabalho que muitas vezes você nem conta. Olha o meu cuidado aqui, ó, contando coisas, mas sem citar o nome de ninguém. Exatamente, porque tem coisa, não posso falar aqui. Semana passada, conversando com a dona Maria, ela pegou e me contou isso. Então você não tem nem como contar as coisas para as outras pessoas. A maioria das vezes que as pessoas procuram com problemas que elas não querem conversar para ninguém. Então é um trabalho silencioso, é um trabalho que não é visto, mas assim como Deus também trabalha de maneira silenciosa e não é visto, mas as suas obras permeiam toda a terra, eu diria que nós, seus servos, os capelães, também trabalhamos dessa mesma maneira. Então, eu costumo dizer, né? Onde é que está a sua capela, pastor? Aí eu falo, essa aí de teto azul, ó. Tudo isso aí é do meu Deus. E como nós somos da Força Aérea, ó, tudo que voa é da Força Aérea. Então, nós estamos aqui e as pessoas às vezes não estão vendo o nosso trabalho, mas Deus está nos usando para trazer conforto, para evangelizar pessoas, apresentar o evangelho para aqueles que não conhecem, para orientar pessoas desorientadas. E uma estatística muito positiva que eu diria é você poder fazer trabalhos preventivos contra suicídio, por exemplo, e outras coisas mais, e você ver os índices disso sendo diminuídos. Ou seja, você não pode dizer, ó, olha, morreu tanta gente, você é culpado. Nem dizer, não morreu, você é a causa disso. Tudo é Deus. Se tiver alguma coisa dando errado, a culpa é nossa. E a gente precisa melhorar. Agora, se as coisas estão indo certo, é graça de Deus que está acontecendo. Mas a gente não deixa de ver a estatística. De repente, você tem índices altos de uma coisa, e depois que você tem uma capelania atuando, desenvolvendo trabalhos, você tem menos índice de separação, um menor índice de suicídio, um menor índice de outros problemas. Então, isso enche o nosso coração de alegria. Amém. A gente já está caminhando para finalizar, os últimos 2, 3 minutinhos para a gente poder finalizar aqui. Acho algo importante da gente salientar antes de a gente finalizar é a importância da figura do capelão não apenas dentro da própria confessionalidade, né? O senhor Daniel Alves disse aí que a gente somos homens da palavra, pessoas da palavra. E essa palavra, ela é também, né, ela é veiculada para o ser humano. É uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, seja dentro de um contexto paliativo, seja dentro de um contexto militar, seja de uma pessoa que confessa a fé cristã ou de uma pessoa que não confessa a fé cristã. Mas a gente está ali para justamente tentar ser esses instrumentos da palavra, né? Então, para a gente finalizar, eu gostaria de rapidamente, vamos começar com o capelão Daniel Alves, né? Ele tem um compromisso agora, ele pode rapidamente nos falar aí. Daniel,
Caso alguém que esteja nos assistindo, ou que vai nos assistir ainda, porque esse vídeo vai ser deixado ali no Facebook, publicado também no YouTube, queira fazer parte, ou queira ser um capelão militar, né, e se interesse por esse assunto, não só dentro da Força Aérea, mas me diga aí quais são os caminhos, o que essa pessoa deve fazer para ela seguir esse caminho. Muito bem. É muito bom a sua colocação, porque é uma área que exige uma necessidade de pessoas preparadas para esse fim. Então, para a pessoa ingressar como capelão militar, seja no Exército, Marinha Aeronáutica, ou até mesmo nas polícias militares, que também tem, ou corpos de bombeiros, eles precisam, primeiro, eles têm que ter a sua formação teológica dentro da sua denominação. Não adianta fazer cursinho pela internet, sozinho, e depois se apresentar sem que você não está ligado a nenhuma igreja. Você tem que ser, primeiro, um crente convertido ao Senhor Jesus, que ama o Senhor e que quer ser um homem da palavra, para levar a palavra de Deus para todas as pessoas. Porque o pastor, aqui dentro do quartel, é um missionário também, não deixa de ser. E precisa ser uma pessoa, então, provada, testada, um homem forjado de bom aço. E bom aço se forja com pancada e fogo. Então, se ele não passou por nada disso, ele não vai. Imagina tendo que enfrentar ali, como o pastor Deolindo ali citou, ver crianças que ele sabe que poderão morrer a qualquer momento. Esse cara começa a ver aquilo ali, ele desiste em três semanas. Então, tem que ser uma pessoa preparada e, nesse sentido, tem que fazer os seus cursos teológicos. Geralmente, as instituições, as maiores denominações do nosso país têm seus próprios centros de formação, seus seminários, onde eles vão ter ali não apenas uma formação acadêmica, mas também uma formação pastoral. Eles deverão ser provados nisso, ou seja, todos os concursos para se apresentar, para estar apto para concorrer, ele tem que ter a formação teológica, ser pastor ordenado da sua denominação há pelo menos 3 anos, ou seja, ele tem que ter uma caminhada já na fé. Não adianta a pessoa, acho que eu quero ser capelão. Então você quer ser capelão? Se fosse na minha igreja, de vez em quando eu vejo uns querendo se aventurar, eu falo, que bom, ótimo. Então daqui a 11 anos você vai. Então é bom você já pensar isso agora, porque você começa a se preparar na minha igreja. No caso é assim, porque primeiro você vai se tornar membro da igreja. Se você não é membro de igreja nenhuma, não tem como ser capelão. No caso da minha denominação, você vai ser observado 3 anos depois que é membro. Então, 3 anos depois que já entrou. E para entrar, você não entra de um dia para o outro. Geralmente tem uma classe de catecúmenos ali, de preparação, de 6 meses a 1 ano. Então, pense aí, no mínimo 3 anos e meio, 4 anos. Aí, depois disso, isso é os tempos mínimos. Se ele deu prova para o chamado, então o presbitério vai julgá-lo. Ele é encaminhado para o presbitério, o pessoal vai analisar ele, e ele vai para um seminário que, se ele passar em todas as matérias, estudando de dia e não à noite, ele vai estudar 4 anos. Então, 3 mais 4 já está ali. E aí, se formar, agora ele precisa ser ordenado. Se for na minha igreja, vai ficar 1 ano licenciado ainda, para depois ser ordenado. Então, mais 1 ano aí. Então, já vai, 3, 4, 8. 8,5. Aí, agora que você já tem, então espera 3 anos pastoreando alguma igreja, mostrando o seu serviço aí. Então, quando ele tiver 11 anos de trabalho, ele vai estar apto para iniciar o processo num concurso público. Então, assim, eu vejo, está aqui o pastor Deolindo, que é pastor luterano, pelo que eu entendi, você, Casa Grande, pastor batista, né? Ou seja, as igrejas históricas, muitas outras denominações, elas prezam muito por essa formação teológica, para que o cara não vá abrir a boca depois para falar qualquer abobrinha por aí. Mas quando ele abrir a boca, ele falar com sobriedade. Quando ele abrir a boca, ele anunciar a palavra de Deus, ele ser o emissário da paz, do consolo, alguém que sabe resolver conflitos, alguém que foi um crente amadurecido, um líder, um ministro da palavra, que vai, então, ser útil na vida das pessoas em situação extremamente complicada. Então, aqueles que querem ingressar vão ter que fazer essa caminhada. Feito isso, acompanhe os portais oficiais, evite os atravessadores, vai no site da Força Aérea, do Exército, da Aeronáutica, ou da Marinha, ou das polícias, e veja lá os editais, veja as provas anteriores, e começa a estudar. Vai estudar e, se Deus quiser, você vai fazer parte
de uma instituição militar que traz sobre si já um grande respeito da população brasileira, porque é uma das instituições de maior credibilidade. E vai, então, poder dar a sua contribuição para essas pessoas que prometem, se necessário for, entregar a própria vida pela defesa do seu país. Então, é algo extremamente nobre, e eu recomendo a todos aqueles que desejarem que façam sim, mas tem um longo caminho pela frente. Muito obrigado aí. Muito obrigado, Major, pela participação. Para a gente finalizar, pastor Deolindo, e se alguém quiser, então, ir para a capelania hospitalar, como que funciona esse processo? O pastor disse aí que, na verdade, não é algo nem oficial dentro de um contexto brasileiro, né? Já é oficial dentro de outros países, e aí seria até interessante, a gente convidou o pastor Humberto Lopes, que é capelão das Forças Armadas canadenses, infelizmente ele não pôde estar com a gente, poderia trazer agregar, né, esse conhecimento, como que funciona no exterior, mas como que funciona aí dentro da capelania hospitalar? Não tem concurso público para capelão hospitalar. Algumas raras exceções, hospitais brasileiros organizam capelanias de dentro para dentro. Normalmente, capelania hospitalar são iniciativas de fora para dentro. São iniciativas de comunidades e instituições religiosas que realizam esse trabalho de maneira voluntária dentro dos hospitais. No meu caso, é uma exceção, eu tenho uma parceria com o Hospital de Câncer, junto com a Igreja Luterana, então, que me permite estar aqui em tempo integral. Quando se fala em formação, mas eu queria insistir nessa questão da formação, que é importante, né? O Daniel mencionou ali os 11 anos, eu acredito que às vezes as pessoas fazem 11 horas de curso e acham que estão preparadas para cuidar de alguém que está em fase final de vida. A fé das pessoas, a espiritualidade, a religiosidade das pessoas é algo muito sério para você achar que pode fazer de qualquer jeito. Então tem que ter formação, tem que ter capacitação, tem que se esforçar. Não dá para sair de qualquer jeito de casa correndo, chegar lá, passar 1 hora pelo hospital correndo, fazendo o sinal da cruz ou lendo uma palavra rápida porque eu tenho que passar para o próximo, e se eu não passar por 50, Jesus vai me cobrar isso no final. Enfim, tem que ser com zelo, tem que ser com cuidado, tem que ser personalizado. Que você visite em uma tarde ou 2, mas que essas pessoas consigam sentir a presença de Deus a partir da sua presença. Isso requer formação, não é apenas boa vontade. É uma pena, hoje nós estamos distante de um contexto americano e alemão que oferecem formação nesse sentido para quem vai atuar profissionalmente. Nos Estados Unidos, historicamente, temos o Clinical Pastoral Education, o Training, que capacita pessoas a atuarem como capelães hospitalares de modo profissional dentro dos hospitais e dentro de hóspices. Ao mesmo tempo, na Alemanha, temos o Klinisches Ausbildung, que são treinamentos intensivos que te habilitam, te capacitam a estar nesse cenário profissionalmente no dia a dia. O que a gente tem no Brasil hoje são iniciativas das próprias instituições. É bonito, é bacana, porque se não faz isso, nem isso a gente vai ter. Mas às vezes aparece informação muito rasa, com uma perspectiva muito proselitista, com uma perspectiva muito de ganhar almas a qualquer custo, e aí isso compromete toda a perspectiva, toda a construção que já temos em termos de capelania hospitalar. Então, nesse momento, quem quer um emprego de capelão hospitalar, eu lamento, né, a gente não tem, a não ser que seja uma construção sua em parceria com alguma instituição ou com um hospital, nós não vamos conseguir falar disso de uma perspectiva profissional. Mas todos os hospitais estão de portas abertas, porque saúde e espiritualidade é um tema do momento. E os hospitais estão abrindo suas portas para acolher vocês que querem cuidar dessa dimensão do ser humano. E se o hospital abre as portas para você cuidar dessa dimensão, faça isso com carinho, com cuidado, e acima de tudo, se preparando para isso do ponto de vista pessoal, profissional, espiritual, e de todos os algo que você pode colocar para você chegar lá e conseguir fazer algo diferente, algo de bom para aquela pessoa que tá lidando com enfermidade naquele momento. Muito obrigado, gostaria de agradecer a participação do pastor Daniel e do pastor Deolindo,
por ter nos enriquecido com esse tema aí que é tão importante, da gente expor, até talvez pelo desconhecimento de muitas pessoas, do trabalho e da participação e da figura do capelão. Também gostaria de agradecer a todos aqueles que participaram ali pelo nosso chat e convidar essas pessoas também a compartilhar para outras pessoas que porventura gostam ou têm esse gosto, né, pela capelania. Se você conhece alguém, compartilha então para essa pessoa, para que ela consiga também assistir depois essa live. Muito obrigado, pastor Deolindo, muito obrigado, pastor Daniel, e Deus abençoe a todos que estão nos assistindo. Obrigado. Foi um prazer estar junto com vocês, que Deus abençoe muito, parabéns por essa iniciativa. Eu espero que atividades como essa continuem acontecendo para trazer informação e como é a proposta mesmo, né? Prosa e teologia. Deus abençoe sua vida e a vida do Deolindo, bem como todos que puderam nos acompanhar nessa hora. Fiquem na paz. Amém.